Ok. Bom dia novamente, bom dia para todo mundo, tá? A gente vai começar o nosso capítulo 10 hoje, certo? Que fala sobre a decadência da Primeira República, tá? Que fala sobre essa transição da Primeira República para o período da Era Vargas, tá? Que começa ali em 1930. Então, é um assunto bem interessante, um assunto importante, a história do Brasil hoje, tá? E para que possamos compreender esse assunto melhor, eu vou fazer uma breve revisão da história aqui do Brasil para vocês, ok? Porque eu sei que alguns já esqueceram alguma coisa, para que vocês possam relembrar, haja vista que faz um tempo que a gente não vê a história do Brasil, né? O conteúdo de história do Brasil, certo? Então, a história do Brasil, todo mundo sabe que ela começa em 1500, ok? Isso aqui é apenas revisão, só para que possamos saber onde nós estamos aqui no capítulo 10, tá? No livro. Então, a história do Brasil começa em 1500, nós vamos ter a primeira fase da história do Brasil, certo? Que é chamada de período pré-colonial. Então, entre os anos de 1500 até 1530, anotem isso, coloquem lá, divisão da história do Brasil. É importante que vocês tracem essa linha do tempo no caderno de vocês. Coloquem divisão da história do Brasil. O primeiro período, que vai do ano de 1500 até 1530, tá? É chamado de pré-colonial, tá? Período pré-colonial. Ou seja, nós ainda não éramos uma colônia de Portugal, tá? Então, lá no sexto ano, vocês estudaram esse período, tá? Que é chamado de período pré-colonial, tá? E esse período, ele é um período que tem alguns fatores interessantes, como o fator do descobrimento, né? Do achamento do Brasil por Portugal, tem o fator do escambo, né? Tem o fator da troca comercial, né? Dos portugueses com os índios, tem a comercialização do pau-brasil, enfim. Esse é o primeiro período da história do Brasil, período pré-colonial, tá? É interessante que vocês reforcem isso no caderno de vocês, como título de revisão, ok? O segundo período da história do Brasil vai de 1530, tá? 1530 até 1808, tá? 1530 até 1808. Então, nessa linha do tempo que podemos estar construindo, vocês colocam esse período como período colonial, tá? É a segunda fase da história brasileira, período colonial. Qual é o ano, professor? 1530 a 1808, tá? 1530 a 1808. Essa é a segunda fase da história do Brasil, período colonial, ok? O que acontece nesse período? A colonização portuguesa de fato no território brasileiro, ok? Para quem chegou agora, eu estou só revisando a história do Brasil. Estou aqui construindo uma linha do tempo para que possamos entender, tá? Para que possamos entender como nós iremos chegar na República, ok? Então, estou construindo essa linha para que possamos entender como iremos chegar na República, ok? A terceira fase da história do Brasil vai de 1808 até 1822. 1808 até 1822. Esse período da história do Brasil, que é o terceiro período, é chamado de período joanino. Período joanino, tá? É quando a família real portuguesa, fugindo de Napoleão, vem para o Brasil, tá? Então, a terceira fase da história brasileira, coloquem aí nessa linha do tempo que vocês estão construindo, é do ano de 1808 até 1822, tá? Período joanino. A quarta fase da história do Brasil é a partir da proclamação da independência, tá? Então, começa ali em Tio, Oi. o período joanino é de quando até quando? 1808 até 1822. 22? Justamente. Tá, obrigada. Beleza. Ok? 1808 até 1822 é o período joanino, terceira fase da história do Brasil. A nossa próxima fase é o período
né, do primeiro reinado, tá? O primeiro reinado pós a independência do Brasil. Então, o primeiro reinado ele vai ali do ano de 1822, que é quando temos a proclamação da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, tá? E vai até o fim do primeiro reinado, que é em 1830, tá? 1830. O ano de 1830 vai ser o término, né, do primeiro reinado. Essa é a fase 4 da história do Brasil. Ok? Fase 5 é o período chamado de regencial. Tá? A quinta parte da história do Brasil é o período regencial. De que ano até que ano, professor? 1830 a 1840, tá? 1830 a 1840. Temos aí 10 anos, né, aproximadamente, de período regencial. Oi? Quem fala? Só pode repetir essa parte aí. É porque travou aqui pra mim. Período regencial? Ok, depois do período do primeiro reinado, né, depois do período do primeiro reinado, nós temos o período regencial, tá? O período das regências, que vai do ano de 1830 até o ano de 1840, ok? Certo? Aproximadamente em 1840. Então, temos 1830 até 1840, o período regencial, ok? O que acontece no Brasil nesse período? É o período que temos, né, os partidos políticos, tá? Os partidos políticos, né? Nós temos a saída de Dom Pedro I da política brasileira, tá? Quem vai ficar na liderança da política do Brasil são os partidos que serão criados naquele momento, ok? Esse é o quinto, né? É o quinto período? Perdi as contas aqui. Pré-colonial é o primeiro, colonial é o segundo, período joanino é o terceiro, não é isso? Primeiro reinado é o quarto. Muito bem, período regencial é o quinto período da história do Brasil. Vamos para o sexto período. O sexto período é o segundo reinado, o filho de Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro II. Tá? Então, o segundo reinado vai do ano de 1840, tá? 1840 até 1889, tá? 1840 até 1889. Então não esqueçam, tá? O segundo reinado, ele é um período muito importante. Por quê? Porque de fato nós seremos agora, né, uma nação e nós teremos, né, nesse processo de nação, nós teremos estabelecimento do princípio, né, do patriotismo, né? Nós vamos ter, tem perguntas aqui. Gente, mas aí é questão de conexão, tem um pouquinho de paciência que eu acho que não tem aqui a ver com o meu computador, não. Né, Oi. Só pode repetir esse sexto aí, porque ele também tá travando, tá dando um eco, tá travando pra mim. O sexto período é o período, tá? É o período do segundo reinado. Vou colocar bem aqui, ó. Segundo reinado, tá? Segundo, opa. Para todos. Deixa eu colocar aqui para todos. Todos. Segundo reinado. Ok? Vai do ano de 1840 a 1889. Ok? Esse aí é o período do segundo reinado. Ok? Certo? Sexto período, não é isso? Da história do Brasil. Estão conferindo aí? Estão colocando na linha do tempo? Ok? Então, nós temos o segundo reinado. Ok? Posterior a isso, o que nós teremos? Agora sim, nós teremos a primeira república. Tá? Após isso, teremos a primeira república, tá? Que vai do ano de 1889 a 1900
1930, que é esse assunto que estamos discutindo aqui, tá? Então, o ano de 1889, teremos a proclamação da República, mais precisamente no dia 15 de novembro de 1879, Marechal Deodoro da Fonseca, né, proclamará a República no Brasil, e esse é o nosso 7º período da história, ok? Primeira República, também chamada de República Velha, né? Também chamada de República Velha, ok? Então, Tio, oi. vai de 1889 a quando? Tá bem aqui no chat aqui, ó, 1889 a 1930, tá? Obrigada. 1889 a 1930. Qualquer coisa vocês olhem aqui no chat, tá? Eu não vou espelhar minha tela para vocês porque eu não tô escrevendo nada. Vou botar aqui no chat que é mais rápido, tá? Então, após o segundo reinado, nós temos o quê? Primeira República, 1889 a 1930, é o assunto que estamos discutindo, ok? Lá na Primeira República, nós vamos encontrar uma subdivisão, tá? Então, dentro da Primeira República, temos uma subdivisão, tá? Subdivisão, ok? Estão lendo aqui? No chat aqui ao lado? Temos uma... Ok, beleza, temos uma subdivisão, tá? Temos a primeira fase, a fase 1, que é chamada República da Espada, ok? Quem governava na República da Espada? Eram o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, tá? Esses caras aqui eram o quê? Esses caras eram nada mais, nada menos do que militares, tá? Então, a República da Espada era uma república de cunho militar, tá? Floriano, tá? Essa primeira fase era de característica militar, ok? Certo? Então, dentro da Primeira República, que começa ali em 1889, nós vamos ter 2 governantes militares, ok? E por isso essa fase é chamada de República da Espada. Depois vocês já sabem qual será a segunda fase, tá? Fase 2. A segunda fase será a República Oligárquica, tá? A fase 2 será a República Oligárquica, onde nós chamaremos essa República Oligárquica também de café e leite, ok? Então, nós temos aqui, ó, a República Oligárquica, tá? República do Café e Leite, onde nós teremos os estados de São Paulo e Minas Gerais, tá? Como os representantes políticos do Brasil, tá? Ok? Certo? Alguma dúvida até aí? Então, isso aqui foi só para que possamos revisar, para compreender o período que nós estamos estudando, certo? Para que vocês saibam de onde nós viemos, tá? Quais foram as fases da história do Brasil para chegar justamente no capítulo 10, ok? Então, no capítulo 10, nós estamos falando justamente sobre esse período, que é o período da República Oligárquica, ou o período do café e leite, tá? Que é a segunda fase da Primeira República, ok? Que é o 7º período da história do Brasil. Então, só rebobinando, né? Só revisando o que eu acabei de falar para vocês, a história do Brasil passa por algumas fases,
é importante que vocês, agora no 9º ano, aprendam essas fases, tá? Fica mais fácil para vocês compreender a história do Brasil. Então, a primeira fase é o período pré-colonial, ok? A segunda fase é o Brasil colônia. A terceira fase é o período joanino. A quarta fase, Brasil, né, o primeiro reinado. Quinta fase, período regencial. Sexta fase, segundo reinado. E a sétima fase é a fase, né, é o período que estamos estudando agora no capítulo 10, está terminando de estudar no capítulo 10, que é chamado de Primeira República ou República Velha, ok? Certo? Essa fase, ela ganha esse nome por quê? Porque ela é a Primeira República, é uma república antiga, de características que não cabem mais para o nosso atual período republicano. Então, só para relembrar o que acontecia nesse momento no Brasil, o voto não era aberto para todos, tá? As mulheres não tinham direito de votar, os analfabetos também não, tá? Os adolescentes com 16, 17, 18 anos não podiam votar, e essa, né, é uma realidade nossa. Hoje as mulheres votam, os analfabetos votam, a partir de 16 anos as pessoas podem votar. Tá? Outra característica dessa política na Primeira República era uma política corrupta, que envolvia o voto do cabresto, né? Então, essas características vocês têm que lembrar, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, do lado, características da Primeira República, tá? Características da Primeira República. Bora lá. Nós temos o quê? Nós temos domínio das oligarquias do café, tá? Domínio das oligarquias do café. É um ponto aqui que temos que destacar, ok? Outro ponto interessante, tá? Direito, o voto é restrito, tá? O voto é restrito para a população. Bota aqui, ó, mulheres não têm direito de voto, por exemplo. Tá? E o Romulo? Oi. Você pode repetir depois da República Oligárquica, porque minha internet caiu, aí eu saí. Depois da República Oligárquica, acompanha bem aqui no chat. A República Oligárquica ela é dividida em duas fases, tá? Ela é dividida na primeira fase, que eu coloquei aqui no chat, que é bem mais rápido eu trabalhando aqui pelo chat do que espelhando minha tela, né? Eu acho melhor aqui pelo chat. Então, aqui, ó, a primeira fase da República, da Primeira República é chamada República da Espada. A segunda fase da Primeira República é chamada República Oligárquica. Está dando para compreender? A República Oligárquica, o período oligárquico, ou período do café e leite, é um período que está dentro da Primeira República, certo? Ok? É a segunda fase da Primeira República. Deu para compreender? E aí eu estou colocando aqui, ó, quais eram as características dessa República Oligárquica, também chamada de República Café e Leite. As características eram o domínio do Estado de São Paulo e Minas Gerais nas questões políticas, tá? Por quê? Porque eles tinham, né, a força econômica naquele período, que era o quê? Era o café. Outra característica dessa república, tá? O voto é restrito para a população. Então, a democracia era uma democracia restrita. Nós não tínhamos uma democracia igual à qual nós temos hoje. E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Mulher não tem direito, tá, de voto. É só um exemplo, tá? Entre vários outros. Outra coisa interessante aqui, tínhamos a corrupção, né, através do voto do cabresto, tá? O que é o voto do cabresto? Vou colocar aqui, o voto do cabresto era a população pobre votar em um candidato
candidato através para receber favores, tá? Então, resumindo o que é o voto do Cabresto, tá? O voto do Cabresto era justamente isso aqui, ó. A população pobre votar em um candidato para receber alguns benefícios, tá? Alguns benefícios. Eu vou enviar aí para vocês. Benefícios pessoais. Ok? Certo. Ok? Estou lendo aqui as perguntas aqui do chat. Ok. Beleza. Entendido até aí? Certo? Então, nós temos aí a corrupção através do voto do Cabresto. Ok, o que vai acontecer em meados de 1920, tá? 1920, nós vamos ter a decadência ou o declínio da Primeira República, tá? A partir de 1920, teremos o declínio da Primeira República. Essa república que eu estou falando aqui para vocês, ok? E onde está isso? Isso aqui está no capítulo 10, tá? Então, nós teremos, a partir de 1920, o declínio da Primeira República. Está no capítulo 10, para que todo mundo possa se localizar, ok? Beleza. Para que possamos compreender o declínio da Primeira República, nós temos que analisar alguns fatores, tá? Esses fatores vão desde o ano de 1922 até o ano de 1930, tá? Então, durante esse período, né, teremos o desgaste do sistema republicano, tá? Café e leite. O que vai acontecer entre os anos de 1922 e 1930? Bora contextualizar, bora ver o que está acontecendo no exterior primeiro. Nós temos ali o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, pós, tá? A Primeira Guerra Mundial, em 1918, nós temos o America of Life, né? Ou seja, o América, o estilo de vida norte-americano. Então, isso vai acabar passando para os brasileiros também. Mas para qual brasileiros? Para os brasileiros que vivem nos centros urbanos, tá? Os brasileiros de classe média, tá? Os brasileiros que agora, né, querem ser empresários, querem colocar em suas indústrias, querem ter um progresso econômico, querem ter o estilo de vida norte-americano. Então, nós estudamos no capítulo anterior que pós a Primeira Guerra Mundial, em meados de 1920, lá nos Estados Unidos, né, nós estávamos com aquele espírito, né, de americanos, né, de uma ótima forma de se viver, de ter uma civilização organizada, né, com poder aquisitivo, poder econômico. E lá no capítulo anterior, nós entendemos isso, tá? Nós entendemos isso no capítulo anterior.
Então é importante que vocês compreendam, tá, que pós a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos está muito forte economicamente e ele mostra para todo o planeta, principalmente para a América, o quanto é interessante esse estilo de vida norte-americano, tá? A questão do capitalismo. E isso acaba chegando aqui no Brasil. Então, a nossa sociedade, principalmente as sociedades do núcleo urbano de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles querem ser iguais os norte-americanos, né? Terem carro, usufruir dos bens de consumo, o consumismo que a gente discutiu na aula passada. Então, esse é o primeiro fator de mudança dentro dessa decadência da Primeira República. Aí você deve estar me perguntando, mas professor, o que isso tem a ver com a política vigente da época? O que isso tem a ver com a política que tinha no território brasileiro? Tem tudo a ver, porque quem tinha poder político, quem tinha poder econômico, não era as pessoas que viviam nas cidades, tá? Era as oligarquias, tá? Os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, os grandes, né, cafeicultores, tá? Ou, em Minas Gerais, aqueles que produziam leite, ok? Eu vou colocar bem aqui, ó, crise da Primeira República. Crise da Primeira República. Crise da Primeira República, ok? Primeiro fator, tá? American Year of Life, tá? Primeiro fator é esse aí, ó, American Year of Life, tá? O que significa isso aí? Jeito de viver americano. Isso, muito bem. O estilo de vida norte-americano chega no Brasil. No Brasil. Tá? E a sociedade o quê? A sociedade urbana busca progresso, aumento econômico, né? E participação política. Ok? Olha só o que eu vou mandar aqui para vocês, que é interessante. Então, através desse pensamento aí, a sociedade urbana brasileira, tá? Brasileira. Olha aí, ó. Então, através desse estilo de vida norte-americano, né, que chega no Brasil, a sociedade urbana brasileira busca o quê? Progresso, aumento econômico e maior participação política. Tudo isso era contrário aos interesses dos latifundiários, tá? Dos latifundiários do Brasil. Ou seja, os cafeicultores. Eles não queriam, tá, que as classes médias urbanas, eles não queriam que essa galerinha aí que quer enriquecer também participasse ou dividisse o poder com eles, tá? Então isso aqui é algo interessante. Então eles queriam governar sozinhos, tá? Certo? Vou colocar aqui, ó, cafeicultores. Então, isso aqui é bem interessante, ó. Então, esse aqui é um dos primeiros fatores, galera, ó. Tá? Essa classe média urbana, ela queria um progresso político, ela queria um progresso econômico, entretanto, os cafeicultores não querem isso. Eles não querem dividir a política com mais ninguém, eles querem que a política gire em torno deles, tá? Então, isso aqui é um fato bem interessante que podemos destacar nesse momento, ok? Isso acontece quando? Logo no início do século, logo no início de 1920, 1921, nós temos esse problema aí dentro do território brasileiro. De um lado, classe média urbana,
buscando desenvolvimento e política. De outro lado, as oligarquias, tá? Do café de São Paulo, ok? Então, nós vamos ter esse conflito bem aí de interesses, ok? Alguma dúvida aí nesse primeiro momento? Não? Certo? Então, daremos continuidade. Ótimo. Juntamente com todas essas modificações, né, que chegam aqui no nosso território, nós teremos outra, que acontece em 1922, que vai ser a Semana de Arte Moderna, tá? A Semana de Arte Moderna. O que vai ser a Semana de Arte Moderna? Vai ser o desenvolvimento cultural, tá? Então, chega aqui um princípio de desenvolvimento cultural, certo? Novos valores de cultura, tá? E isso aqui também vai ser interessante. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que o Brasil ele tenha, né, uma identidade de cultura, uma identidade cultural, né, sua, uma questão de cultivo da cultura, mesclando gêneros, né, seja estrangeiros, principalmente com as características brasileiras. Então, qual a importância disso aqui? A importância é para o desenvolvimento da cultura do Brasil, tá? Ok? Trazer tendências do estrangeiro para o Brasil, ok? Certo? Então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que através, tá, desses movimentos, nós vamos ter nada mais nada menos do que um desenvolvimento de qual classe? Qual é a classe que está buscando se desenvolver nos primeiros anos da década de 1920? Qual é a classe social? Qual é a classe que está... Classe social. Qual é a classe social que está buscando se desenvolver, está buscando ter mais participação política, está buscando quebrar esse monopólio econômico do Estado de São Paulo, da oligarquia do café? Militar? Ainda não será Não. os militares, ainda não será os Classe operários. média urbana. A classe média urbana. Tá? Começa por eles. Começa o quê? Pelos aqueles pequenos empresários, começa pelos professores, pelos médicos, começa, né, pelas pessoas que vivem nos centros urbanos, né? Então a classe média, ela começa a querer ter o estilo de vida norte-americano, ela começa a apreciar a cultura através da Semana de Arte, né, de Arte Moderna de 1922, ela começa a pensar de forma diferente, ela começa a perceber que ela tem que valorizar a sua nação, tá? E tem que sair desse monopólio fechado, dessa república restrita da qual nós vivemos, uma república naquele período que não era uma república totalmente democrática. Então, o que vai se intensificar dentro do território brasileiro nesse período através da sociedade média urbana? Vai se intensificar o princípio de uma república, tá? O princípio de uma república, estou colocando aqui para vocês ao lado, tá? De uma república federativa democrática, tá? Olha só, o que nós temos hoje, onde todo mundo tem o direito, onde os estados têm mais autonomia e que nós podemos escolher os nossos representantes, tá? Porque até então a nossa república era uma república restrita, tá? Como o próprio nome dela diz, é uma república velha, é uma república do café e leite, onde os presidentes alternavam.
4 anos um presidente de São Paulo, 4 anos um presidente de Minas Gerais, 4 anos um presidente de São Paulo, e isso era algo de extrema insatisfação para a classe média urbana. Então, os primeiros a se organizar, né, em 1920, 1921, 1922 e começar a pensar de forma, né, diferente, né, de mostrar essa insatisfação, vai ser a classe média urbana. Mas eles não serão os únicos, tá? E agora a gente vai para os outros grupos que irão se juntar com a classe média urbana para poder dar fim a esse período da Primeira República, ok? Certo? Estão entendendo até aí? Entenderam a primeira classe contra o café e leite? Ok, né? Beleza. Certo. Vamos agora para a segunda classe. Então, nós já temos aí a classe média urbana que visa uma república federativa democrática. Ok? Qual é outra classe? As oligarquias locais do Rio de Janeiro, região Nordeste, tá? Falta 1 minuto para a sala cair. Ok, beleza. Caiu, a gente retorna aqui rapidinho. Nordeste. Tá? Oligarquias locais. Tio, Oi. o que é oligarquia?